Então, Maria, a minha alma engrandece ao Senhor. Maravilha. A alma dela engrandece ao Senhor. E o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. E aí? Maravilha. A própria palavra de Maria. Outra coisa, lá quando Jesus transformou água em vinho, Maria chegou e falou com Jesus. Jesus falou com ele: "Tem eu contigo, mulher?" Não tem gente. Não, mas rapaz. Aí depois virou pro pessoal lá fazer tudo que ele, a igreja protestante, faz aquilo que Jesus quer. Não, mas irmão, presbítero, irmão, olha só. Aleluia. Eles são tão cara de pau que está aqui na Bíblia Glória a dele. Ele Deus. falou agora, 1 Timóteo 2,5, quando eu mostrei, ele vinha olhar aqui na Bíblia. Maravilha. Os crentes estão hoje em Cristo de Bereia nesse lugar. Mas quando o católico veio com essa conversa fiada sobre a respeito da serva Maria, né, de uma mulher valorosa, o pessoal fala para isso: nós protestantes vamos em cima dela. Aí eu jogo. Isso. Depois de da onde está essa palavra, eu vou anotar aqui. Eu tenho condição, cara. De vez em quando o inimigo manda o enviado deles lá. Entendeu? Glória a Deus. Salve os irmãos com a paz do Senhor, amém? Marcelo gosta que é Marcelo. Amém, igreja. Tá dando. Salve os irmãos com a paz do Senhor, amém? Amém. Não fala para eles, uma mulher hiper valorosa, com no meio de 250 mil. Só crente sanguíneo aqui. Que 250 mil mulheres em Israel, naquela região dela, só ela foi visitada pelo anjo Gabriel. Aleluia. Maravilha. Para vocês também que já nos acompanham pela internet, os irmãos vêm vendo o Pai do Senhor Jesus. Deus possa estar te abençoando, te visitando do alto da cabeça à planta dos pés, te revestindo assim do seu poder. Querido, vamos abrir nossa Bíblia em Mateus capítulo 4. Louvado seja o nome do Senhor. Mateus 4. Tentação de Jesus depois. Maravilha de Deus. Estamos chegando na próxima lição, lição número 8, o exílio de Davi. Então, nesse próximo 24 de novembro, estaremos chegando nesta lição, o exílio de Davi. Para a leitura de hoje, a revista nos orienta a observarmos o versículo 1, o versículo 1 do capítulo 4 de Mateus. Mas nós estaremos lendo o capítulo 4 todo de Mateus. Então, se você já está aí com a sua Bíblia, eu te convido a participar deste momento em nome do Senhor Jesus. Deixa eu estou passando aqui meus lábios, mas eles parece que eles deram um passeio. Eu sei que eles gostam sempre de... São lábios musicais. Então eles gostam de ficar em cima do teclado. Os lábios não têm boca, não podem se defender. São lábios musicais, né? Muito bem. Então, querido, vamos lá então. Inclusive, no finalzinho, se der tempo, aproveitando a hora, eu queria depois fazer um comentário contigo do dia 23 de novembro próximo. Agora, se o irmão tiver liberado. Só um instante. 23 de novembro, pela manhã, sábado agora, né? É sábado agora. Pela manhã, a diretora lá me pediu, juntamente com outro colega também que de matemática, para levar 30 alunos num projeto negócio lá no centro. Tá. Aí mais tarde é aquele negócio lá do... Isso. Já não vou poder ir, mas vou explicar por quê. Amém. Vamos lá é de 10 ao meio-dia. Exatamente. Agora, outro sábado. Entendi. Bom, a nossa irmã Priscila, com muita guerra... Opa, estamos ao vivo, hein? Não, muita guerra foi me entregar. Eu digo guerra espiritual. 15 dias antes eu avisei ela, tem um casamento comunitário aí, me traga isso, me traga aquilo.
Quando trazia errado. Aí foi me entregar no domingo, o último dia. E vai conseguiu não? Não, consegui. Ai, graças a Cheguei no Deus. federal. Aí o casamento vai ser sábado agora. E que legal. Não, minta, é dia 1º. Primeiro domingo. É, primeiro é no outro. Outro domingo. Ah, vai dar sim, vai dar. Oh, glória a Deus. Para mim, se eu não tivesse... É porque estava marcado inicialmente. Eu iria. Ah, então tá bom. Porque estava marcado inicialmente para o dia 15. Agora minha cabeça aqui que deu um nó. Dá sim. É 10 horas. E para mim foi até bom. Depois fala. Tá bom. Queridos, então vamos lá. Mateus capítulo 4. Você que nos acompanha pela internet também, vamos acompanhar aqui. Vamos fazer uma leitura responsiva. Eu vou ler os versículos ímpares e os irmãos os versículos pares, que diz assim a palavra do Senhor. Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. E chegando-se a ele, o tentador, disse: Se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se tornem em pães. Ele, porém, respondendo, disse: Está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo o transportou à cidade santa e colocou sobre o pináculo do templo. E disse: Se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito: aos seus anjos dará ordens a teu respeito, e tomar-te-ão nas mãos, para que nunca tropeces em alguma pedra. Disse-lhe Jesus: Também está escrito: Não tentarás o Senhor teu Deus. Novamente o transportou o diabo a um monte muito alto, e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E disse: Tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Então disse-lhe Jesus: Vai, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele servirás. Então o diabo o deixou, e eis que chegaram os anjos e o serviram. Jesus, porém, ouvindo que João estava preso, voltou para a Galiléia. E deixando Nazaré, foi habitar em Cafarnaum, cidade marítima, nos confins de Zebulon e Naftali, para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta Isaías, que disse: a terra de Zebulon e a terra de Naftali, junto ao caminho do mar, além do Jordão, a Galiléia das nações. O povo que estava sentado em trevas viu uma grande luz, e aos que estavam assentados na região e sombra da morte, a luz raiou. Desde então, começou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Jesus, andando junto ao mar da Galiléia, viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, os quais lançavam as redes ao mar, porque eram pescadores. E disse-lhes: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Então eles, deixando logo as redes, seguiram. E adiantando-se dali, viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, num barco com Zebedeu, seu pai, consertando as redes, e chamou-os. Eles, deixando imediatamente o barco e seu pai, seguiram. E percorria Jesus toda a Galiléia, ensinando nas sinagogas e pregando o evangelho do reino, e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. E a sua fama correu por toda a Síria,
e traziam-lhe todos os que padeciam acometidos de várias enfermidades concorrentes, os endemoniados, os lunáticos, os paralíticos, e ele os curava. E seguia uma grande multidão da Galileia, de Decápolis, de Jerusalém, da Judéia e da além do Jordão. Amém? Vamos fechar nossos olhos, vamos estar orando ao Senhor nesta manhã. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, mais uma oportunidade gloriosa de estarmos aqui neste lugar para te render louvor e adoração. Muito obrigado por essa oportunidade a qual o Senhor nos concedeu nesta manhã para estarmos aqui reunidos em Teu nome. Ó Pai querido, neste momento, queremos, Senhor, depositar o nosso coração no Teu altar, Senhor, para que o Senhor venha trabalhar em nossas vidas, venha operar o Teu querer e a Tua vontade. Que o Senhor venha estar entrando com a Tua providência nesta hora, naquilo que nós necessitamos. Eu já te louvo pela vida de cada um que já tem chegado à Tua casa, Senhor. Também por aqueles que têm nos acompanhado pela internet, assim participado e recebendo, Senhor, a Tua palavra, que é a palavra verdadeira, genuína e poderosa, com poder de curar, de libertar, de salvar. Ó Pai querido, estendemos a nossa oração para os nossos vizinhos que se encontram à nossa esquerda, à nossa direita, à nossa retaguarda, à nossa frente, aqueles que trabalham na parte de baixo desta loja, pela proprietária deste imóvel e seus familiares, que o Senhor venha estar abençoando cada um segundo os Teus propósitos. Ó Pai querido, é uma manhã de consagração, é uma manhã na qual, ó Pai amado, aleluia, nos despojamos, Senhor, do nosso eu, para dar lugar ao Teu Santo Espírito. Te pedimos tão somente, fique à vontade entre nós, Espírito Santo de Deus. Venha trabalhar na nossa mente e no nosso coração, para que nós não venhamos, Senhor, fazer porventura aquilo que é do nosso querer, mas que a gente venha fazer aquilo que é da Tua vontade. Ó Pai querido, vai visitando São João de Meriti nesta hora. Vai tomando, Senhor, cada bairro adjacente em Tuas mãos. Vai repreendendo todo espírito contrário ao Teu nesta localidade. Vai lançando por terra tudo aquilo que não provenha de Ti, Senhor. Que todo o trabalho que foi apresentado, foi oferecido ali na porta do cemitério, Senhor, nas encruzilhadas, em cima ou embaixo dos montes, Senhor, em cima ou embaixo do viaduto, nas portas de lojas, nas encruzilhadas, aquilo que foi apresentado, Senhor, pelo poder da oração que nós fazemos a Ti agora, seja toda obra maligna neutralizada pelo poder da oração, porque a Tua palavra diz que contra Israel não vale encantamento. Por isso, dá vitória ao Teu povo, Senhor, ao Teu povo que se chama pelo Teu nome, que se humilha, que ora, que busca a Tua face e se desvia do mau caminho, Senhor. Vai de encontro aos hospitais nesta hora, aos manicômios, Senhor, aos presídios. Vai tomando em Tuas mãos os nossos governantes. Ó Pai querido, vai visitando cada nação, Senhor, na face da terra. Onde houver uma porta aberta em vidas agora, Senhor, Te exaltando. Sejam ali, aleluia, cheios do Teu Espírito.
Oh, Pai querido, manifesta o teu poder, Senhor, aonde há vidas buscando a tua face agora. Senhor, ministra cura, libertação, restauração da alma e do espírito. Senhor, entra com a tua providência nesta manhã. Quebranta, Senhor, corações na tua presença. Ó Pai querido, no nome santo e poderoso de Jesus Cristo, e pela, Senhor, unção do teu Santo Espírito que está sobre nossas vidas, nós queremos nesta manhã, Senhor, tão somente glorificar e exaltar o teu nome, porque foi dito na tua palavra: todo ser que respira, louve ao Senhor. E nós estamos aqui nesta manhã, Senhor, para te louvar, para te engrandecer, em o nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Eu vou começar a orar, Deus mostrou uma escada que descia dos céus. Isso quer dizer que Deus está operando nosso Deus. Graças a Deus. Maravilha. Ela descia do céu. Glória a Deus. Lembra daquela passagem de... Mas foi Jacó, né? Isso. Uma escada A escada dos anjos subindo e descendo. Maravilha. Eu creio que tem bênção de Deus para nós recebermos nesse dia. Não só nessa manhã. Nesse é um dia de bênção, querido. Né? Porque esse é mais um dia que o Senhor nos fez. Então temos que nos alegrar porque foi o Senhor que fez esse dia. O mundo lá fora até, né? Quando chega no 1º de abril, fala: é o dia da mentira. Não. O dia 1º de abril é o dia da verdade. Aí, né? O pessoal fala, lembrando que o Vitor Mauro ali, agosto, mês de desgosto. Não. Todos os dias foi o Senhor que fez para cada um de nós, assim, buscarmos a sua presença todos os dias. Era bom. Né? E ele completou ali, ó, e Deus viu que isso era bom. Louvado seja o nome do Senhor. Maravilha, né? É que às vezes passamos por certas situações que parece que o dia é mau, né? Aquele dia nos parece mau, mas o Senhor diz que ainda que o dia nos pareça mau, não deixemos de buscar a sua presença sobre nossas vidas, porque o amanhã pertence ao Senhor. O amanhã pertence ao Senhor. Né? Aí nossa irmã Márcia aí, que chegou já a todo vapor, né? Já deu uma geral ali, passou-lhe o rodo, oh glória! Viu? E isso nos alegra na presença do Senhor, porque estamos vendo, né, uma varoa de Deus ali trabalhando na obra do Senhor. Quem trabalha na obra do Senhor recebe sempre, sempre, sempre mais da parte de Deus. A tendência é essa. Louvado seja o nome do Senhor. Não podemos nos esquecer que cada um de nós, né, somos diferentes uns dos outros. Temos as nossas diferenças, as nossas dificuldades, mas o Senhor opera em todos. Louvado seja o nome do Senhor. Querido, então, para o próximo domingo, na Escola Bíblica Dominical, o tema é o exílio de Davi. Então lá nós vamos estar observando por que tal coisa veio acontecer. Mas nessa manhã, a revista apontou para cada um de nós, né, estarmos observando Mateus no seu capítulo 4, versículo 1. Mas pelo Espírito, nós lemos o capítulo 4 todo. Poderíamos ter lido apenas o versículo 1. Era o suficiente para ministrarmos a palavra do Senhor. Mas pela liberdade que o Espírito nos concede, né, nós podemos ler ali o capítulo 4 todo. E quando a gente lê um capítulo todo na Bíblia, é justamente para nos aprofundarmos ainda mais nos textos sagrados. Louvado seja o nome do Senhor. Porque
talvez nesse dia, esse vai ser o único momento em que você vai conseguir parar para poder observar um capítulo inteiro da Bíblia. Talvez pela correria do dia a dia, não vai dar tempo de parar para poder abrir a palavra e fazer observações. Meditei no capítulo 4, versículo 1, e falei assim: amanhã vai ser o capítulo todo lá na igreja. Maravilha, viu? É isso aí. Glória a Deus. Então, queridos, essa oportunidade que a gente tem aqui, né? Como o Espírito nos permite, nos dá essa liberdade de lermos um capítulo todo, nos ajuda a nos aprofundarmos ainda mais dentro dos textos sagrados. E isso é muito bom, é agradável aos olhos do Senhor. A pessoa, se Jesus chega e nos pega fazendo assim, que assim seja, né? Que assim seja, fazendo observação da sua palavra, né? Que o Senhor nos encontre dessa forma, né? Constantemente observando a sua palavra, observando as Escrituras Sagradas, porque o peso das Escrituras Sagradas, ela vai trazer uma renovação para as nossas vidas. Nós observamos aqui que Jesus, ele está dentro de uma determinada condição, né, que nós chamamos de jejum. E nos dias de hoje ainda há muitas pessoas que têm dúvidas em relação à questão do jejum, né? Ah, mas será que eu tenho que fazer jejum o dia todo? Quantas horas de jejum, querido? O jejum, a primeira coisa que você tem que compreender é que o jejum é algo espiritual. É algo espiritual. Porque se você vai a uma clínica médica, talvez o médico vai requerer que você faça um exame, e para fazer determinados exames, muitas das vezes vai ser necessário você ficar em jejum. Algumas pessoas, para passarem, né, no caso do nosso irmão Lucas, né, lá no Acre, né, para passar por certa cirurgia, tem que passar um período em jejum, porque o organismo não vai poder estar nas suas condições naturais de processamento do alimento. Então, há essas questões, mas isso daí se refere a coisas físicas. É uma particularidade física, porque há uma necessidade para que aquele exame seja feito com um certo critério, né, e nada venha atrapalhar. Porque às vezes você come um alimento e aquele alimento vai interferir justamente, né, no resultado daquele exame, só porque você comeu um determinado tipo de alimento. Então, quando você se abstém desse alimento, opa, peraí, então, ó, você não comeu nada disso aqui não, então fica aparecendo no exame verdadeiro. E aí o médico, ele vai ter a condição de fazer uma avaliação melhor de todo aquele conjunto, de toda aquela bateria, né, de exame que foi passado, para poder estar em busca de alguma coisa. Por que você está se sentindo desse jeito? Ah, eu estou me sentindo tão fraco. Ah, eu estou me sentindo muita dor de cabeça, e muito isso e muito aquilo outro. Era só por algo que você comia, não era nem nada demais, né? Mas quando se tem a possibilidade de fazer uma investigação, né, nada melhor, porque foi para isso que Deus instituiu os médicos. Você tem que entender que os médicos são autoridades instituídas por Deus. Quando você chega diante do médico, querido, ele naquele momento ali, ele é o dono da tua vida ali, ó. A tua vida está na mão dele.
O que tu vai poder fazer? E tem situações que é só você e o médico que vai entrar ali. Não entra a esposa, não entra a filha, não entra... É você. Você está entendendo como é que o negócio é profundo ali? Não adianta querer mentir. Não tem condições, querido. É só você e o médico. Então, você entende que os médicos são autoridades instituídas por Deus, porque só chegaram ali, porque estudou muito. Não. Porque Deus abriu o entendimento deles para que pudessem fazer o melhor. Somente por isso. Por isso ele chegou naquele nível ali e nessa classificação. Quando você ouvir falar de um bom médico, sabe que por trás de todo bom médico tem a unção de Deus nesse negócio. Deus liberou algo para que ele chegasse naquele nível lá. Tem aqueles que vão até achar que eu consegui com o meu esforço, porque eu fiz. Romanos 13 diz. Teu esforço não, querido. Porque se Deus não te desse condições, tu não ia lembrar de nada na hora de fazer as provas. Então, na arrogância do homem, às vezes ele se perde. Esquece que Deus está no controle de tudo. Ele nos deixa à vontade para nos conduzirmos, mas Ele tem o controle de tudo. É desse jeito aí. Então aqui nesse processo, Jesus estava passando por um processo espiritual. Ele estava na condição, física, o seu corpo, ao seu corpo foi aplicado o jejum. Agora, estamos falando aqui da pessoa de Jesus. Alguém que estava sendo conduzido pelo próprio Espírito, pelo Espírito Santo. Quando você é conduzido pelo Espírito, querido, você vai além do que se pode imaginar. Louvado seja o nome do Senhor. E aqui o texto diz 40 dias e 40 noites. Você está entendendo isso aí? Talvez alguém vai dizer, mas eu nunca vou conseguir fazer. Claro, se eu fosse você, nem tentava fazer tal coisa. Porque não é nem por força e nem por violência. É pelo poder do Espírito. O Espírito é que vai te dar condições de permanecer determinado período em jejum. Porque há um propósito de Deus por trás do jejum. Jesus ele vai revelar para os seus discípulos que tem casta de demônio que só vão ser expulsos com jejum e oração. Mas está orando, não está jejuando, então eles vão continuar rindo de você lá. Se não for pelo Espírito, humanamente é impossível alguém jejuar 40 dias e 40 noites. Tem que ser pelo Espírito. Então, a pessoa que tem uma inteligência mediana, mesmo que ele não queira acreditar, ele vai ver a mão do Espírito Santo de Deus. É pelo Espírito. O que eu quero frisar aqui nesse momento, querido, veja bem, é que o tempo para o jejum vai depender da condição de cada pessoa. Você não pode ficar meia hora, mas pode ficar 10 minutos. Esse é o teu sacrifício para com Deus. É a tua oferta. É o que você está dentro. Mas eu não posso 10 minutos. Fica 5. Espera mais um pouquinho só. E continua ali meditando na palavra. E no tempo certo, o Senhor, Ele conhece o teu coração. Ele sabe até que ponto você pode e até que ponto você não pode. Eis é questão, né? Maravilha! Maravilha! Entendeu? Então, levantou pela manhã, tomou aquele cafezinho, comeu aquele pãozinho. Não, peraí. Antes de eu botar qualquer coisa na minha boca, vou lá na palavra, meditar.
amanhã já começa diferente dessa forma. A questão da água, por exemplo, muitos perguntam, você não pode nem beber água. Isso. Algumas pessoas têm essa dificuldade, né? No sentido de que, mas eu posso beber água se eu estiver em jejum? Depende. Como é que você quer apresentar o seu jejum ao Senhor? Porque você sabe da sua necessidade de beber a água, de estar hidratado. Então, vai depender da sua necessidade. Você tem necessidade de beber água? Beba água. Mas evita apenas o sólido. A ingestão de água quebra o jejum. Se a ingestão de água quebra o jejum, a sua intimidade, ela é particularidade sua para com Deus. Deus está vendo a sua necessidade. Ele vai entender por que você está fazendo algo. Tem aquela pessoa que toma medicamento. Porque eu não posso ficar sem tomar meu remédio. Isso foi motivo de nós conversamos muito na igreja sobre isso. A minha opinião que eu dei foi essa, mas eu deixei ali um parênteses em aberto. Eu falei, gente, olha, eu raciocino assim, mais ou menos o que você falou, que eu passo por esse programa, tem que tomar um remédio. Isso. E aí foi levantada essa hipótese, se quebraria o jejum. Aí eu falei, primeiro, minha opinião é essa, mas eu vou me informar melhor, que aí eu vou... Isso, porque você não vai deixar de tomar o seu medicamento, querido. Você não vai deixar de tomar o seu medicamento. Você toma o seu medicamento ali, porque Deus está contemplando, entenda bem, a inclinação do seu coração para fazer a vontade dele. O que está valendo para Deus não é a quantidade de água que vai ser bebida, não é isso. O alimento que vai ser deixado de comer, não. O seu coração, ele tem que estar inclinado. A ciência fala que o nosso planeta, ele tem uma certa inclinação em relação ao Sol. A Terra não está no eixo certinho, né? O pedreiro ia dizer, no prumo. Já mexi com o pedreiro lá. Ela está com uma inclinação, ó. E essa inclinação aqui, trazendo para a nossa realidade espiritual, o nosso coração, quando deseja se aproximar de Deus, é uma inclinação para as coisas, ó, espirituais. E isso é altamente agradável ao Senhor. Alegra o coração de Deus. Você está entendendo? Não é nem pelo jejum em si, mas é pelo que o coração está querendo fazer. Porque Deus, ele age através do coração contrito, quebrantado na sua presença. Porque não adianta fazer o jejum e estar com o coração rancoroso. Está com ódio do irmão, quer pegar o outro irmão. E aí, irmão? Você está entendendo? Adiantou fazer jejum? Ficou tantas horas sem ingerir nada e o coração estava apodrecido, cheio de amargura. Você está entendendo? Não é esse o jejum que o Senhor quer. Não é esse. Mas sim aquilo que você realmente coloca diante do Senhor, para que a dificuldade que você entende que está passando, o Senhor, ele vai te dar vitória à medida que você o buscar. A vitória vem quando buscamos ao Senhor. Eu até creio que a pessoa que, por exemplo, só consegue fazer 10, 15 minutos, com a prática, o próprio Senhor vai interceder. O Espírito conduz, filho. Esse período aumenta. É o Espírito que conduz, ele vai aumentando. É igual você parar para ler a palavra. Você diz, eu vou ler só um versículo. Aí você começa a ler um versículo, daqui a pouquinho, tu está lendo 2, está lendo 3, quando for ver, e já li tudo, nem percebi. Tu nem se dá conta. E detalhe, está querendo mais. Então, essa é a questão. Agora, olha o que vai acontecer nesse decorrer aqui que Jesus está, né, já em jejum. Ou seja, ele está numa capacitação
essa capacitação é demonstrada como homem para cada um de nós, porque ele, como Deus, não precisava disso. Mas como homem, ele vai apresentar essa questão aqui para que nós mais tarde pudéssemos seguir como exemplo. Tá? A gente vai olhar o exemplo de Cristo, que ele vai dizer, olha, versículo 2: e tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. Olha bem. 100% homem. Isso aí, 100% homem. Assim como é 100% Deus. Como homem, ele teve fome. Alimento natural. Coisas naturais que a gente come no nosso dia a dia. Claro, não no dia de hoje, mas naquela época era dele. Amém? E no versículo 3, e chegando-se a ele, o tentador disse: se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se tornem em pães. Como homem, não podia fazer tal coisa, mas como Deus, todo o poder está sobre ele. Bastava uma palavra dele e aquelas pedras se transformavam em pães. A gente vai ver mais à frente, né, na própria multiplicação dos pães. A gente vai ver isso acontecer, né? Só que ele não vai pegar ali do ponto de vista de pedras, né? Mas os pães serão multiplicados. Mas se tivesse que transformar pedras em pães, come aí, povo. Entendeu? Mas existe um problema que surge nesse momento aqui, que temos que estar atento o tempo todo. Que quando o tentador faz essa colocação para Jesus, na verdade, ele está com uma artimanha por trás. É como se ele tivesse, eu quero trazer na sua imaginação aqui o seguinte: é como se o demônio ele tivesse com uma espada, tá? Assim por trás, esperando que Jesus cumprisse aquilo que ele estava falando. Porque naquele exato momento, Jesus estaria obedecendo uma ordem de Satanás. Então ele teria como passar a espada em Jesus. Mas Jesus, ele não só tem a espada, como ele é a espada viva. Ele é a espada viva, querido. Detalhe, viva e eficaz, mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes. Penetra aonde o homem não pode ir. Que maravilha. Você está entendendo, querido? Que é uma palavra que te traz um fortalecimento espiritual. Uma palavra que te traz um fortalecimento espiritual. E naquele momento ali, Jesus vai dizer para ele. Ele, porém, versículo 4, ele, porém, respondendo, disse: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Querido, naquele momento ali, o inimigo foi derrotado mais uma vez. A palavra derrotado aqui é derrotado mais uma vez, entendeu? Porque derrotado ele já é. Entenda bem, até esse momento aqui, a gente vamos compreender que ele está se achando, porque o mundo lhe foi entregue pela desobediência lá no jardim do Éden. Quando o homem desobedeceu a Deus, o mundo foi entregue nas mãos de Satanás. Tanto que mais tarde, Jesus vai revelar o seguinte: olha, o mundo jaz no maligno. Mas Jesus, ele vem a esse mundo para desfazer as obras do diabo. Tá
o que ele vem fazer. Então ele vem neutralizar tudo aquilo ali que foi feito, para que os servos dele possam ter livre passagem por onde quer que for. Glória a Deus, aleluia. Eu não penso em você que para chegar à casa do Senhor é uma coisa fácil, não, porque surge um monte de barreiras, mas Jesus ele vai aplanando o caminho, vai deixando o caminho lisinho, e o crente pode passar cantando glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. No versículo 5, você tem que entender que ele é o tentador. Então, se ele é o tentador, ele não existe na primeira, na segunda, na terceira, na quarta. Ele vai continuar tentando, vai usar outros momentos. Então agora aqui ele vai fazer o seguinte, então o diabo transportou a cidade santa e o colocou sobre o pináculo do templo e disse: se tu és filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito: aos seus anjos dará ordem a teu respeito e tomar-te-ão das mãos para que nunca tropeces em alguma pedra. Veja bem, o levou a um lugar muito alto. E de lá de cima lançou uma proposta. Se tu é filho de Deus, tu pode se lançar daqui, até embaixo. Jesus ali, o Filho de Deus, estava como homem. Como homem, Jesus tinha limitações. Como homem, tinha limitações. Aquele corpo de Jesus, se ele é lançado de um lugar alto até embaixo, aquele corpo ia se desfazer como qualquer outro corpo estaria sujeito a se desfazer. A lei da física. Bateu no chão, já era, acabou. Sem contar que participaria de um suicídio. Você vê nesse momento aqui, Judas conduzindo Jesus a um suicídio. Tu vê que o negócio é profundo. Quantas pessoas aí, têm tirado a sua própria vida espiritual fazendo coisas que não convêm? Alguns psicólogos até têm observado aquelas pessoas que começam a dar sinais cortando seus próprios pulsos. Dá um cortezinho aqui, outro cortezinho ali, daqui a pouco, quando vai ver, foi-se. Porque entende-se que a pessoa chegou a uma depressão, ou seja, pressão de tal tamanho que a pessoa já não consegue sair dali. Muitas das vezes, aquela situação ali não teve apenas um fundo fisiológico. Ou seja, por causa de determinados medicamentos que deixou-se de administrar. Muitas das vezes aquela depressão ali, aquela pressão de tal forma que chegou naquele, porque foi colocado tanto peso, tanta coisa em cima daquela pessoa, espiritualmente falando, que o emocional dela não aguentou. Porque o que acontece no espiritual transborda no emocional. Muitas das vezes a pessoa que não entende, não tem um determinado conhecimento, ele não vai entender, mas vai ao médico e não acusa nada, não dá nada. É espiritual. Porque é espiritual, muitas das vezes é espiritual. A pessoa está naquele nível ali de depressão e aquilo ali é espiritual. Tem a condição
que é do ponto de vista físico, tem que ser administrado certo medicamento, tem. O nosso corpo, querido, entenda bem, ele é todo um sistema que tem que estar se mantendo em equilíbrio constantemente. Envia sinais, né? Envia sinais. A gente vê, a temperatura mudou, o nosso corpo sente, né? Micro-organismo que vive em nós, uns crescem muitos, outros começam a diminuir, dá baixa. Uns são benéficos, são para o nosso bem, outros são maléficos. Estão em nós. Olha bem. Quer dizer, e se não houver um equilíbrio, corpo são, mente são, aquela coisa toda de... Se a mente não estiver ali, ó, bem equilibrada, o resto do corpo... Ah, querido. O corpo vai padecer sim. Vai padecer. Isso é comprovado cientificamente. Então a gente entende que muitos psicólogos até observam esses detalhes acontecer, e muitos daqueles que não têm ainda a visão no Evangelho não vai compreender. E às vezes a pessoa vai se encher de medicamento, vai ficar drogue, e não vai resolver o problema, porque aquilo ali era algo espiritual. Então tem que ser tratado da maneira devida. Então nós entendemos nesse momento aqui que Satanás ele tenta induzir Jesus a um suicídio, revela naquele momento ali que ele tem conhecimento da palavra. Ó, está escrito. Como quem diz, ó, se tu não fizer, tu não é, hein? Está escrito. Antes de ser precipitado do céu, ele via lá, ele conhece muito bem. Louvado seja o nome do Senhor. Então, só que Jesus tem uma resposta para ele aqui muito interessante. Né? Versículo 6. Cadê? Versículo 7. Disse-lhe Jesus: também está escrito: não tentarás ao Senhor teu Deus. Está aí. Quando essa pessoa chega nesse nível de estar se cortando, ela está tentando a Deus. Tipo assim, deixa eu ver se é isso mesmo que acontece. Querido, deixa eu te relatar um caso aqui, que é bastante interessante. Não vou falar o nome da pessoa, mas eu vou relatar o caso, para você poder entender como é que tem que se ter uma visão espiritual. Eu e minha esposa convidávamos constantemente uma jovem para vir à casa do Senhor, e ela estava, envolvida no espiritismo, no candomblé, e por aí vai. Num dado momento, passamos em frente à casa dela, falou: ó, então faz o seguinte, logo mais a gente vai passar aqui para poder pegar você, para a gente poder ir. Isso deveria ser por volta de umas 11 horas da manhã, aproximadamente. 11 horas da manhã. Né? Quando encontramos com a jovem no portão da casa dela e falamos com ela que passaríamos a noite para pegar ela para levar para a igreja. Quando foi por volta de umas 5 horas, 5h30 aproximadamente, eu fui comprar alguma coisa na rua e passei lá próximo da casa da menina. E ela fez o seguinte comentário: que ela não ia vir, porque, detalhe, nisso que me deparei com ela, ela já estava com essa parte aqui da cabeça raspada e outra parte com cabelo. Então ela ali falou que naquele momento ali, depois que nós saímos, aquelas entidades ali conduziram ela até o cemitério, e lá ela raspou-se a cabeça só de um mato. Tudo para que a pessoa
não conseguisse chegar à casa do Senhor. Isso é guerra, batalha espiritual. Faz de tudo para que a pessoa não conheça e nem ouça a palavra do Senhor. Que a palavra Isso é muito diz que sério. a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Isso é muito sério. Então, naquele momento ali, que ela estava fazendo tudo aquilo ali, como mulher. Não então, era ela naquele momento. Não era ela. Você está entendendo? Como mulher, gente, a mulher, Dá um valor. ela dá um valor, até pela palavra, né? Ela dá um valor aos seus cabelos. Vê que a mulher, quando tem problema de câncer, que tem que raspar o cabeça, é o pior momento para ela quando o cabelo cai. Você está entendendo? Às vezes, né, não é nem a questão da própria enfermidade em si, mas é como as pessoas irão observá-la, é o que está na mente dela naquele momento ali, né? Que ela passou a vida toda ali com seus cabelos, aquela coisa toda, e agora ela não tem mais aquele cabelo ali, o qual ela valorizava, né? Então, isso mexe muito, e por isso que, na maioria desses tratamentos, há um acompanhamento psicológico. Há uma necessidade de ter esse acompanhamento, para que a mulher possa se reestruturar, né? Porque passou um certo momento, os cabelos irão crescer, talvez não da mesma forma, né? Em alguns casos, vai ter que ser utilizado até mesmo perucas. Eles fazem isso agora direto. Né? Tem lugares que fazem até doações. Na maioria das casas agora faz. Né? Nesse sentido. Então você vê que isso é uma coisa séria. Né? Mas aqui, quando ele diz, não tentará o Senhor teu Deus, é justamente porque ninguém jamais odiou a sua própria carne. Antes dela cuida, alimenta. Você cuida do seu corpo, você cuida de você. Do seu jeito, mas cuida. Amém? Amém. Cada um do seu jeito, mas cuida. Quem vai sair se cortando por aí, se furando? Não tem lógica. Não tem lógica. Porque quando alguém chega perto de você com um objeto, né, cortante, estava até observando, né, nessa manhã na reportagem, parece que duas pessoas estavam discutindo por causa de futebol, né? O outro pegou, não sei se foi tesoura, se foi faca, e partiu para cima do outro ali, e aquela briga toda, parece que veio a óbito, né? Eles vieram meio a óbito. Então, quando uma pessoa se aproxima com um objeto penetrante, perfurante, a sua alma dentro de você, ela grita. Antes da cena acontecer, a tua alma já grita dentro de você. Porque está protegendo algo que está dentro do corpo. Entenda bem. A alma vai expressar as suas emoções. O espírito que habita em você, o teu espírito, aqui dentro, ele vai se comunicar com Deus através do Espírito Santo de Deus. Jesus, quando uma pessoa confessa Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, aquele espírito que estava morto, agora passa a ter vida. Detalhe, vida com abundância. Aquele espírito agora passa a ter vida, porque lá fora agora tem um monte de zumbis espirituais. Zumbis espirituais. Você está entendendo? Estão andando, estão comprando, estão fazendo, acontecendo. Aparentemente normais. Mas estão mortos em seus pecados e delitos. Porque não têm a Cristo como Senhor e Salvador. Estão mortos. Obrigado, Deus. Temos tirados dessa vida. Quando você recebeu a Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, o seu espírito ganhou uma nova vida em Cristo Jesus. Ele passou a viver. O que estava morto
passou a viver. Agora você pode se comunicar com Deus a qualquer momento. A qualquer momento. Porque não estão, os mortos não se comunicam com o Senhor. Os mortos não louvam ao Senhor. Para louvar a Deus é necessário que esteja vivos. Todo ser que respira, louve ao Senhor. É o que está escrito, queridos. É o que está escrito. Versículo 7. Disse-lhe Jesus. Estamos em Mateus capítulo 4, agora versículo 7. Disse-lhe Jesus. Também está escrito: não tentará o Senhor teu Deus. Já no versículo 8, né, o tentador, olha aí. Então ele vai tentar mais uma vez, né? Vai tentar mais uma vez, vamos lá. E novamente o transportou o diabo a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E disse-lhe: tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Então, ele ali naquele momento, ele se coloca, né, ele se apresenta agora como um Deus. Só que esse Deus é com D minúsculo, tá? Com D minúsculo. Ele se apresenta agora para Jesus como um Deus. Mais uma prova que Cristo ali era 100% homem, né? E ele oferecer tudo que tinha no mundo para Cristo, sendo que Cristo é o dono de tudo. Mas naquele momento... Então, querido, veja bem. Quando ele se apresenta como Deus, eu fico imaginando Jesus olhando para ele assim e observando quanta hipocrisia. Tu não tens nada. Seco, miserável, pobre, nu. O maior desespero do diabo para nós, por mais coisas erradas que façamos, há salvação no arrependimento, mas para ele não tem mais salvação. Não tem. Não. Você está entendendo? Naquele momento ali eu fico imaginando Jesus ali, frente a frente, e Jesus no seu próprio pensamento falando ali: hipócrita, cego, miserável, nu, nada tens, nada disso é teu, tem que estar no espírito. Tudo pertence ao meu Pai. Tem que estar no espírito mesmo, você cara a cara com o teu inimigo, tu sabendo que ele está querendo te engolir vivo, e você ainda ter clareza, mansidão, né? Mansidão é a palavra, mansidão para poder responder uma glória. Louvado seja o nome do Senhor. Versículo 9. Disse: tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Imagina se Jesus vai se dobrar. Veja bem. Mas, vamos observar aqui o versículo 10. Então disse-lhe Jesus: vai-te, Satanás. Jesus agora vem expressando dentro de uma classificação. Ó, vai-te, Satanás. Fez a separação. Isso. Ao Senhor, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás. Olha bem. Ao Senhor teu Deus, mesmo estando naquela condição de anjo caído, Deus continua sendo Deus de todos os deuses. Todos têm que se dobrar diante do Senhor. Todo
joelho se dobrará, toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Isso cabe até para o próprio cão. Todo. A palavra da língua portuguesa para que nós, aqui no Brasil, compreendamos. Todos. Se fosse no inglês era all. Se fosse no italiano eu cumprimento pelo mal. Aí eu não sei não, se ele vai lembrar ali, né? Todos. Louvado seja o nome do Senhor. Deus é maravilhoso. Então, queridos, a gente observa aqui que nesse momento a palavra de Jesus foi uma palavra decisiva. Mostrou para ele ali, né, com quem ele estava falando verdadeiramente. Sabe o que ele fez? Ó, na nossa linguagem, né? Meteu o pé. Viu? Geralmente, né? Isso acontece, faz parte da natureza. Tá? Vou só tentar fazer a colocação aqui. Não se assuste. Mas o cachorro, quando ele está se sentindo acuado, amedrontado, o que ele faz com o rabinho? Abaixa. Abaixa o rabinho ali, ó. Entre as perninhas. Sai voado. Porque ele sabe que para ele ali não deu. Ali não deu para ele. A arma que o Senhor nos dá é a oração e a palavra, porque é isso que derruba ele. Mais o jejum. Faz o jejum. Terceira aí para completar aí. Então, querido, ele diz aqui, ó. Ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele servirás. Aí é a condenação eterna dele, né? Você está entendendo? Só a Ele servirás. O demônio não quer servir a Deus. Por isso é que ele vai bater em retirada. O texto sagrado diz: sujeitai-vos a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Aleluia. Mas primeiro você tem que se sujeitar a Deus, querido. Você tem que se colocar em obediência à palavra do Senhor. Sujeitai-vos a Deus. Aí você vai ter força para resistir ao diabo. Porque não pode ser na tua força. Não pode ser na tua força. Tem que ser na força do Senhor. E então ele vai fugir de vós. Ele vai ver que, opa, eu tentei com aquele crente aí, mas não deu. Vou para outro que está mais fraquinho. Que não está lendo, não está jejuando, não está orando, não está buscando, não está se envolvendo. E vai atrás daquele crente com tudo. Aquela fúria que ele não conseguiu te detonar, ele vai partir agora para cima do outro. Sei lá, gente. Aí você tem que estar, cobrindo os outros irmãos com oração. E ele é enganador, né? Muitas das vezes ele deixa, ele até ajuda para que a pessoa prospere, para impedir. O evangelista Marcelo sempre falava. Muitas das vezes o inimigo, o cara está desempregado, ele abre uma porta de emprego, o cara vai trabalhar dia e noite sem parar, e ele não consegue mais chegar à igreja, não consegue mais ter uma comunicação com Deus, porque todo o tempo dele é consumido pelo caminho. Então, querido, que nesta manhã você possa estar meditando nesta palavra da parte do Senhor. Que o Espírito Santo de Deus venha verdadeiramente falar a cada coração neste lugar. Amém? Estou convidando a nossa irmã diaconisa Cristina para orar aqui pelo Espírito de oração que já se encontra. Se você lembrar de mais alguém que precisa estar recebendo oração, nosso irmãozinho Lucas, né? Já o trato assim, porque é pela fé. Nosso irmão Lucas lá no Acre. Está distante, mas não deixa de ser. Isso. Né? Está um pouquinho longe lá no Acre, mas para Deus está muito perto. Está muito perto. Amém, minha irmã? Deus abençoe. Querido Deus eterno Pai, muito obrigado, Deus, por mais essa manhã na tua presença. Aleluia! Por mais um ponto de vida, Glória Deus. a Deus. Somos gratos a Ti, Glória Pai, ao por nome tudo que o Senhor fez, que o Senhor ainda há de fazer.
Deus, eu venho colocar, Pai, Lucas nas tuas mãos, Senhor. Deus, que o Senhor possa visitar o Lucas nesta manhã. Toque sobre o corpo do Lucas, do alto da cabeça, planta dos pés, ó Deus. Maravilha. Deus, repreendendo, Pai, toda a enfermidade, ó Pai. Deus, em nome de Jesus, que o Senhor possa usar ali os médicos em favor do Lucas, Senhor. Que tudo, Pai, saia conforme o teu querer, ó Deus. Amém, Deus, visita também a família de Lucas, ó Pai. Sim, meu Deus. Deus, em nome de Jesus, envia os teus anjos, Pai, para proteger e guardar, Pai, em nome de Jesus. Deus, aqui está esse cesto de oração, Pai. Aqui tem pedido, ó Deus, de oração, de trabalho, ó Deus, de cura, meu Senhor. Deus, primeiramente, o Senhor entra na vida dessas pessoas com libertação e salvação, ó Deus. Deus, que o Senhor possa abençoar com emprego, Pai. Que o Senhor possa, Pai, abençoar, Pai. E tudo aquilo que eles clamam a Ti, ó Pai, te pede, meu Senhor. Deus, repreende, Pai, da vida dessas pessoas, ó Deus, todo mal, meu Senhor. Deus, repreende, ó Deus, toda investida de Satanás, ó Deus, contra essas pessoas, Pai. Deus, em nome de Jesus, Pai, derrama, Pai, chuvas de bênçãos sobre essas pessoas, chuvas de bênçãos espirituais, de paz, alegria, ó Pai. Deus, continua, Pai, restaurando a família, a saúde, ó Deus. Deus, continua restaurando, ó Pai, os casamentos, meu Senhor. Deus, nesse momento eu venho te pedir que o Senhor possa ir de encontro a Selma, minha vizinha, ó Deus, e ao esposo dela, seu Celso, Pai. Deus, que o Senhor possa entrar ali naquela casa, meu Senhor, repreendendo tudo aquilo que não provém de Ti, que não é do Teu agrado. Deus, coloca a Tua mão poderosa sobre a Selma, Pai. Vai curando, Pai. Deus, vai repreendendo aquela enfermidade, meu Senhor. Deus, em nome de Jesus, Pai, fortalece a Selma, meu Senhor. Deus, vai de encontro a ela, Pai, que ela está desanimada, meu Senhor. Deus, vai agindo ali, Pai, no hospital, meu Senhor, sobre os remédios, Pai, que ela tem que o médico tem que aplicar no braço e nas pernas dela, meu Senhor. Deus, em nome de Jesus, Pai, ela está ali prostrada, meu Senhor. Deus, tem misericórdia, Pai, vai de ela nesse momento. Deus, tem misericórdia, Pai, da Tua filha, meu Senhor. Deus, vai tirando, Pai, toda a frieza, Pai, em nome de Jesus, Pai. Eu já te agradeço, Pai. Muito obrigada pela minha rica oportunidade. Glória a Deus. Aleluia. Vamos estar orando pelo término, querido, neste momento. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, muito obrigado por esses momentos tão gloriosos, Senhor, que passamos aqui reunidos em Teu nome para Te engrandecer, Senhor. Só temos que Te agradecer nesta hora, ó Pai querido, pela Tua permissão de estarmos aqui neste lugar, Senhor. Muito obrigado, ó Pai amado. Obrigado por ter visitado nossa família, nossos familiares, nosso ente querido. Obrigado por ter visitado a membresia desta igreja. Obrigado por ter visitado o pastor João, o pastor Marcelo. Ó Pai querido, obrigado por ter visitado a congregação ali em Alagoas, ó Pai amado. Senhor da glória, estaremos agora, Senhor, nos despedindo dos outros, mas não da Tua presença. Por isso, nos leve, Senhor, na Tua santa e gloriosa paz, nos livrando, Senhor, de todo o mal e acampando os Teus anjos ao nosso redor, nos dando livramento e nos dando escape, fazendo-se cumprir o Teu querer e a Tua vontade sobre nossas vidas. Tudo isso é o que Te pedimos e Te agradecemos. Em nome de Jesus, coloca as Suas mãos assim, querido. Que o poder e a unção do Espírito venha sobre todo o povo que aguarda a breve volta do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e que todos digam amém. Terminado assim, aperte a mão do irmão que está do seu lado, fala para ele: foi bom você ter vindo nessa manhã, em nome de Jesus. E aos irmãos que nos acompanham pela internet, até o nosso próximo encontro, em nome do Senhor Jesus. Comigo eu estava em missão. Opa! Vou mostrar para o povo aqui rapidamente, antes de eu desligar. Ok.
Maravilha. Agora sim, concluir.